Olá pessoal, hoje o nosso homenageado é o grande saxofonista amazonense Teixeira de Manaus. Nós vamos contar a sua trajetória e como foi a sua despedida. Rudemar Soares Teixeira. O Teixeira de Manaus nasceu em 8 de dezembro de 1944 em uma comunidade ribeirinha chamada Costa do Catalão, pertencente ao município de Manaus na época, atual município de Iranduba, situado na região metropolitana de Manaus. Filho de Raimundo Azevedo Teixeira e Teodósia Soares Teixeira, ambos agricultores e pais de filhos que também viviam da agricultura. Por seu filho caçula, em 1953, Teixeira foi enviado a Manaus para estudar. Tornou-se músico aos 18 anos, já tocando em boates de beira de estrada e nos beiradões. Teixeira de Manaus atribuiu o desejo pela música porque seu pai tocava pistão na banda do colégio. Seu auge como saxofonista ocorreu nas décadas de 80 e 90, época em que gravou diversos discos instrumentais como solista e realizou vários shows pelo Brasil. Um dado interessante, pessoal, é que Teixeira de Manaus vendeu no estado do Amazonas mais discos que o cantor Roberto Carlos. Ganhou o disco de ouro em 1983 por ter vendido mais de 100 mil cópias de um de seus LPs pela Copacabana Disco. Em 1980, Pinduca, conhecido como o Rei do Carimbó, sempre que vinha a Manaus, procurava estar onde Teixeira estivesse tocando. Em uma dessas viagens, Pinduca solicitou que Teixeira preparasse uma fita cassete com 12 músicas de sua autoria, para que ele pudesse gravar um LP pela mesma gravadora do artista, a Copacabana. As músicas foram preparadas e em junho de 1980, Teixeira já viajava para a gravação do seu primeiro trabalho. Teixeira se destacou por sua linguagem autêntica no sax alto e foi o precursor de um movimento musical batizado com o nome Beiradão, que é a mistura de diversos ritmos, entre eles o carimbó, o merengue, lambada, cúmbia, forró, salsa, shot e música latina. Teixeira de Manaus foi um dos maiores vendedores de LPs no Brasil durante a década de 80. Sua fama lhe rendeu apresentações e shows em todo o país, tendo seus discos produzidos por gravadoras do Rio de Janeiro e São Paulo. Sua fama veio basicamente das festas de beiradão. Teixeira de Manaus será para sempre idolatrado pelos ribeirinhos e admirado por todos os amazonenses. Em 2012, Teixeira de Manaus anuncia que faria seu último show em 40 anos de carreira.
e em 2023 foi diagnosticado com um tumor na hipófise e iniciou um tratamento intensivo, contando com a ajuda de amigos e familiares no custeio. Na madrugada do dia 18 de janeiro deste ano, 2024, a família anunciou pelas redes sociais a morte do saxofonista amazonense. Assista um pouco como foi o velório do amazonense e a homenagem prestada pelos fãs do artista. Essa reportagem foi feita pelo site Imediato aqui de Manaus. Segue acontecendo em uma funerária localizada aqui no bairro Compensa 2, na zona oeste de Manaus. Oportunidade onde amigos e familiares se reúnem para deixar o último adeus ao músico nortista que fez carreira nacional através do domínio do sax alto. Olha, nesse momento, além de amigos e familiares, fãs do músico, também estão presentes ao local, justamente para aproveitar esse momento e se despedir do músico que deixa amigos e familiares, além de fãs, apenas na matéria, porque no coração, nos sentimentos, Rudemar Soares Teixeira, conhecido como Teixeira de Manaus, sempre permanecerá vivo. Rudemar Teixeira de Manaus faz parte da história de muitas pessoas através da música, através das histórias que contava por meio do seu som, por meio do domínio do sax alto. Posso falar com vocês rapidamente? Pode ser? Vocês são fãs do Teixeira há muito tempo. Conta pra gente a sua história, como que a sua história se atrela dele. Desde quando eu me entendi como gente, os meus pais gostavam muito de Teixeira de Manaus. Na minha casa, quando eu cresci, que tive a minha casa, as festas todas eram embaladas com as músicas do Teixeira de Manaus. Está no meu coração, está no meu sangue, está na minha alma. Eu vou ficar emocionada. Sou fã, muito fã. Minha família toda é fã dele. Qual que é o diferencial da música do Teixeira de Manaus? O que ele traz nessa sonoridade que mexe tanto com as pessoas? Gente, isso é coisa do nosso sangue, das nossas raízes, da nossa história. Exatamente, é coisa da nossa história. Pergunta, agora que eles dizem, né, que são a música do Beiradão. A música do Beiradão, eu sou do Beiradão, eu fui do Beiradão, estou aqui há 50 anos, mas eu sou do Beiradão. Isso com certeza mexe com o coração. É incrível, são nossas raízes. Então ele, com certeza, esse sucesso dele todo foi porque ele mexeu com tudo isso, nos nossos corações, nas nossas raízes, no nosso gosto, o gosto dos amazonenses. Teixeira de Manaus ficará guardado na memória e na saudade dos amazonenses, dos ribeirinhos, nos beiradões. Descansa em paz, Teixeira de Manaus. Comente, deixe seu like e até a próxima! Abre a sua porta, deixa o meu saco sentar.